Achou até que Deus havia escolhido a pessoa errada. Só que Deus disse: certamente eu serei contigo, Moisés. Porque quando Deus escolhe, não tem para onde correr, não tem para onde fugir. Como eu disse, é prego batido, é ponta virada. E desta mesma forma foi com o jovem Timóteo. E neste período, meus irmãos, a qual o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta, Paulo estava dentro de um cárcere, dentro de uma prisão, e ele escreve esta carta com o objetivo de fornecer a Timóteo uma última carta de incentivo e encorajamento ao seu ministério. É por isso que aqui no capítulo 1 você vai ver Paulo dizendo a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E Paulo vai continuar a dizer: Timóteo, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro, mas participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, porque eu sofro também essas coisas. Mas Paulo, convicto, vai dizer: porque eu sei em quem tenho crido. É interessante que neste capítulo 1 de 2 Timóteo vemos uma característica de Paulo. Dentre várias e várias características de Paulo, há uma que é nítida e evidente neste capítulo de número 1, era que Paulo era um homem convicto, que tinha a convicção. Quando lemos, vemos duas convicções que Paulo tinha. A primeira convicção que Paulo tinha era no seu ministério, ao qual foi chamado. Por isso, no versículo 11 ele vai dizer: fui constituído pregador, apóstolo e mestre. E a segunda convicção do apóstolo Paulo era no Deus que ele servia, no Deus que ele o adorava, no Deus que ele pregava. Por isso ele disse: eu sei em quem tenho crido. O tema deste ano, deste grande congresso, é convictos. A palavra convictos tem por significado ter certeza, ter garantia de algo, ter firmeza, ter segurança naquilo que acredita, ter confiança naquilo que vê, mas aquilo que também não consegue enxergar. E nessa noite eu quero dar alguns exemplos de pessoas na Bíblia que foram convictas, pessoas na Bíblia que tiveram convicção. A primeira pessoa que eu quero falar nessa noite é sobre um jovem chamado Davi. Mas tudo começou quando o povo de Israel se reuniu, e nessa reunião foi tratado para constituir e erguer um novo rei sobre a nação de Israel, para levantar um novo rei sobre aquela nação. E quem é que se torna o primeiro rei daquele povo, daquela nação? Saul. Ele se torna o primeiro rei daquele povo. Passa meses, passa anos, estava tudo indo bem, até que Saul começa a ter atitudes totalmente contraditórias à vontade e o querer de Deus. Saul começa a andar em desobediência. Certa vez Deus se utiliza do profeta e sacerdote Samuel para dar uma ordem ao rei Saul, para que ele fosse até o povo de Amaleque e o ferisse e destruísse tudo o que eles tinham, e que nada, absolutamente nada, fosse poupado pelo rei Saul. Saul, juntamente com a sua tropa, com os seus homens, ele vai até o povo de Amaleque, e a Bíblia vai dizer que Saul, ele poupa a vida de Agag. Quem era Agag?
Agag era rei dos amalequitas. Saul também poupa o melhor das ovelhas, o melhor dos cordeiros, e tudo que o povo de Amaleque tinha de bom foi poupado pelo rei Saul. Sendo assim, fica claro, nítido e evidente que o rei Saul, ele desobedeceu às ordens de Deus. E qual foi a consequência? Saul foi rejeitado por Deus, e o Senhor retirou a presença do Espírito Santo de Deus. Agora, imagine comigo a situação que o rei Saul se encontrava: com o trono, mas sem Deus, com título e autoridade de um rei, mas sem a presença do Espírito Santo. Até que certo momento, Deus chega mais uma vez até Samuel e vai dizer: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. É interessante, meus irmãos, que você não vai dizer Deus dizendo: Samuel, vai, porque eu vou prover, não. Mas você vai ver Deus dizendo: Samuel, vai, porque eu já tenho provido. Eu já quero abrir um parêntese nessa noite para dizer que as tuas necessidades, aquilo que você precisa, Deus não vai prover, porque nessa noite Ele já tem provido. Você crê nisso? Deus disse: Samuel, vai, porque eu já tenho provido de um novo rei. Mas quando lemos em 1 Samuel, no capítulo de número 16, Samuel vai dizer: tudo bem, eu posso até ir, eu posso até atender a sua ordem, só tem um porém: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Percebemos que Samuel, ele fica com o pé atrás. Samuel, ele fica receoso, porque ele conhecia Saul. Ele sabia que talvez Saul podia o matar. Por isso ele fica receoso, ele fica com o pé atrás. Só que o Senhor deu uma estratégia a Samuel. O que me chama a atenção neste Deus lindo é que o Deus a qual servimos é um Deus estrategista. Sim, Deus é um Deus estrategista. Deus deu uma estratégia a Josué para subir a cidade. E com a estratégia, Josué sobe e sobe de posse de vitória. Por quê? Porque foi uma estratégia de Deus para Josué. Você lembra também do nascimento de Moisés? A mãe de Moisés, conhecida por Joquebede, o colocou no cesto sobre as águas para que o seu filho não fosse morto. E essa foi uma das estratégias de Deus para Joquebede. O próprio Moisés teve estratégia do céu para tirar e libertar o povo do Egito. E sabe o que eu fico perplexo? É que o Deus a qual servimos não precisa de plano B. O Deus a qual servimos não precisa de plano C, e muito menos de plano B. Por quê? Porque os seus planos, os seus projetos, as suas estratégias, sai tudo da forma, do jeito, da maneira que Deus planejou, arquitetou, preparou e pensou. É por isso que Jó, no capítulo de número 42, no versículo de número 2, Jó vai abrir a boca e vai dizer: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos, que nenhum dos teus planos, que nenhuma das tuas estratégias podem ser impedidas. Em Isaías, no capítulo 43, no versículo de número 13, Deus vai abrir a boca e vai bradar dizendo: ai
planos de Deus para a sua vida neste ano de 2024. Não tem diabo no inferno, não tem cadena que possa impedir, porque operando Deus, Jesus dos céus, operando Deus na sua vida. Ninguém tem alguém que crê nisso nessa noite. Se tem alguém que crê nessa palavra, levante uma das suas mãos nessa noite e adore ao Deus da sua vida. E o Senhor deu uma estratégia a Samuel. E qual foi a estratégia? Deus disse: Samuel, toma contigo um novilho ou uma bezerra das vacas em tuas mãos. E quando chega lá, diz que veio para sacrificar ao Senhor. Samuel vai. Quando Samuel chega até uma cidade de Belém, interior de Judá, a Bíblia vai dizer que chegaram alguns anciões até Samuel e disseram: Samuel, de paz é a tua vinda aqui neste lugar? E Samuel, com a estratégia que Deus deu a ele, vai dizer: é de paz a minha vida. Eu vim para sacrificar ao Senhor. Quando então a Bíblia vai dizer que Samuel, ele chega até a casa de Jessé, o belemita, eu imagino comigo Samuel dizendo: Jessé, nesse momento, nesse dia, eu vim até aqui para ungir um dos teus filhos a rei. Eu imagino comigo, meus irmãos, Jessé tendo uma reunião com seus filhos e dizendo: Eliabe, se prepara, Abinadab, se prepara, Eliabe. Abinadab, se prepara. Samar, se prepara, porque com toda certeza será um de vocês a rei. Só que a Bíblia vai dizer que lá vem Eliabe. Quando Eliabe se aproxima, Deus vai tratar dentro de Samuel, dizendo: Samuel, não é este. Lá vem Abinadab, Deus vai dizer: também este não é. Lá vem Samar, Deus diz: nem tampouco esse é. Eu imagino comigo Samuel dando uma olhadinha para cima e em pensamento dizendo: Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está havendo? Porque esses daí têm perfil de rei, esses daí têm porte físico de rei, esses daí têm estatura e estrutura de um rei. O que é que está acontecendo? Só que eu imagino Deus olhando lá de cima e dizendo: Samuel, entenda um segredo. E esse segredo é para quem Deus vai levantar aqui nessa noite. Deus olhou lá de cima e disse: Samuel, eu não vejo como o homem vê, eu não enxergo como enxerga o homem, eu não contemplo como contempla o homem. Por quê? Porque o homem só olha o exterior, o homem só consegue enxergar por fora, o homem tem uma visão limitada. Mas eu, o Senhor, eu olho para o coração, porque o critério para Deus escolher alguém, o critério para Deus levantar alguém, o critério para Deus investir alguém, não é aquele que canta bonito, não é aquele que prega bonito, não é aquele que entende de teologia, que entende de bibliologia, que entende de escatologia, que entende de pneumatologia, não. Mas o critério para Deus escolher alguém é ser segundo o seu coração. Sabe por que Deus te escolheu? Porque Deus não olhou o que você tinha, Deus não olhou o que você possuía, Deus não olhou o que você fazia ou praticava, não. Mas quando Deus te escolheu, Ele disse: este é para mim, este é para mim, um vaso escolhido. Porque não foi você que escolheu a Deus, mas foi Deus que te escolheu. E a Bíblia vai dizer que Samuel vai dizer: Jessé, acabaram os teus filhos, Jessé. E Jessé vai dizer: ainda falta o menor, que está lá no campo, está lá no pasto,
apacentando as minhas ovelhas. Samuel vai dizer: manda-o chamar, pois ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. A palavra do Senhor não vai dizer quem foi chamar Davi, mas estava Davi no pasto, estava Davi no campo, e eu imagino alguém chegando até ele dizendo: Davi, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está havendo, mas tem um homem, um profeta sacerdote que mandou te chamar. Eu imagino Davi indo em direção à casa do seu pai, e a palavra do Senhor vai dizer que quando Davi pisou na porta, Deus bradou dentro de Samuel, dizendo: Samuel, levanta-te e unge, porque esse é o meu escolhido. Eu imagino alguém dizendo: mas não tem nem estatura, mas foi Deus quem escolheu. Não tem nem tamanho, mas foi Deus que o chamou. E meus irmãos, a palavra do Senhor vai dizer que Deus deu uma ordem para Samuel levantar e ungir Davi no meio dos seus irmãos. E Samuel se levanta e unge Davi no meio dos seus irmãos. E a palavra do Senhor vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou sobre a vida de Davi. Só que, meus irmãos, Davi foi ungido a rei. Só que quem era o rei? Saul. Davi foi separado a rei, mas quem era o rei? Saul. Davi foi constituído naquele momento como rei, mas quem era o atual rei? Saul. Quando lemos esse texto, essa passagem, achamos que no outro dia Davi começou a reinar, mas não. Eu imagino no outro dia Davi indo para o pasto, para o campo, e apacentar as ovelhas do seu pai. Eu imagino um mês depois, aonde é que Davi estava? No campo, no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai. E quem era o rei? O rei ainda era Saul. Passa um ano, aonde é que Davi estava? Davi continuava no pasto, no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Passa 5, 7 anos, aonde é que Davi estava? Na mesma pegada, no campo, no pasto, apacentando as ovelhas do seu pai. Eu imagino seus irmãos dizendo: e aí, Davi, tu não iria ser rei? Eu imagino alguém dizendo: cadê Davi? Tu não recebeu uma promessa? Cadê Davi? Tu não ia ser o rei de Israel? Eu imagino alguém olhando para Davi dizendo: esse daí nasceu para ser pastor de ovelhas e vai morrer sendo pastor de ovelhas. Eu imagino alguém dizendo para Davi: Davi, desiste, porque tu vai ser pastor de ovelhas mesmo. Só que eu imagino Davi abrindo a boca e dizendo: vocês não querem acreditar, tudo bem. Vocês não têm fé, tudo bem. Mas eu estou convicto de que aquele que fez a promessa é fiel, para cumprir. Porque o Deus a qual adoramos, o Deus a qual tributamos, o Deus a qual exaltamos, é o Deus que faz promessas ao seu povo. Deus chegou até Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E olha a promessa. Deus disse: Abraão, tu serás pai de uma grande nação. A promessa falhou? Não, mas pelo contrário, a promessa se cumpriu. No capítulo 1 do livro do Evangelho de Lucas, a Bíblia vai dizer que Deus deu ordem ao anjo descer até um sacerdote chamado Zacarias. E quando o anjo desce, vai dizer: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E olha a promessa: Isabel, tua mulher, dará luz a um menino e lhe porás o nome de João. Zacarias, imagino eu, vai dizer: não pode acontecer, isso não pode se realizar, porque eu sou avançado em idade, Isabel é avançada em idade, e além do mais,
que Deus vai na contramão da lógica humana. No versículo de número 13 do capítulo 1 é Deus fazendo a promessa, mas no versículo 57 vai dizer: e completou-se o tempo de Isabel dar à luz e teve um menino. No versículo 13 é Deus fazendo a promessa, mas no versículo 57 é Deus cumprindo com o que prometeu. É por isso que Josué no capítulo 21, 45 vai dizer que todas as boas promessas que ele fez ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, mas todas elas se cumpriram. Eu estou pregando nessa noite para quem tem promessas de Deus. Eu estou pregando nessa noite para pessoas que Deus fez a promessa. E eu tenho uma palavra na noite de hoje para te dizer que a promessa que Deus te fez, a promessa que Deus te falou, Ele é fiel. E Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai. Se tem alguém que tem essa palavra nessa noite, será que você pode orar? A promessa está de pé. Ele vai, Ele vai, Ele vai cumprir. A promessa ainda está de pé. Ninguém pode impedir Deus cumprir o que te prometeu. E eu imagino Davi dizendo: eu estou convicto de que aquele que fez a promessa é fiel e ele vai cumprir. E quando lemos em 2 Samuel, no capítulo de número 5, no versículo de número 4, vai dizer: com idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. Davi tinha aproximadamente entre 17 a 18 anos. A promessa demorou, mas Deus cumpriu com a promessa que Ele fez a Davi. Que nessa noite você possa ter a convicção de que todas as promessas que Ele fez, Ele vai cumprir. Quando lemos em Lucas, no capítulo de número 7, a Bíblia vai dizer que havia um homem que era conhecido por centurião. Por que centurião? Porque ele liderava, ele guiava 100 homens. Só que a Bíblia vai dizer que certo dia, um dos seus servos estava gravemente enfermo, estava moribundo. E o centurião, ele chama um dos seus servos e diz: vai até Jesus, pois a Bíblia vai dizer que ele ouve falar de Jesus. Eu imagino que ele ouve falar que Jesus curava, libertava, transformava e fazia o que ninguém conseguiria fazer. E ele manda um dos seus servos. E a Bíblia vai dizer que quando ele se aproxima da casa daquele centurião, o centurião vai dizer para Jesus: Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas digas apenas uma palavra e o meu criado sarará. É interessante, meus irmãos, que uma das características desse homem, desse centurião, era a convicção que ele tinha na palavra liberada por Jesus. Que somente uma ordem, uma palavra liberada por Jesus podia mudar todo o cenário naquele instante, naquele momento. Quando lemos também em Jó, a Bíblia vai dizer que na terra de Uz havia um homem chamado Jó, o qual mesmo era reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas certo dia, certo momento, Deus permite que o inimigo tirasse tudo o que ele tinha. E a Bíblia diz que ele tirou todos os seus bens, todas as suas fazendas, os seus 10 filhos e até a saúde de Jó o inimigo havia tirado também.
Mas há um versículo bastante interessante, que no capítulo 31, 34, Jó vai dizer: trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo da família me apavore, mas eu me cale e não saia da porta. Em outras palavras, Jó estava dizendo: eu estou sofrendo, está doendo, estou chorando, mas eu vou ficar na porta, porque Jó, com maior convicção, vai dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre ele. E Paulo vai dizer: eu sei em quem tenho crido. E que nesta noite você possa sair com essas 3 convicções: que pelo justo Deus se levanta do trono. Saia com a outra convicção: que Deus só precisa de uma palavra para mudar esse cenário da sua vida. E a terceira convicção que você deve ter é que as promessas que Deus te fez, Ele vai cumprir. Só que, meus irmãos, vivemos em uma sociedade que alguns já perderam a sua convicção, onde muitos não têm nem a convicção se vai subir para o céu. Mas eu creio que nessa noite, aqui nesta igreja, tem um povo de Deus que é convicto e que sabe que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, e nós subiremos até os mais altos céus e louvaremos e adoramos o nosso Senhor Jesus face a face. Só quem é convicto que um dia vai subir, por gentileza, levante uma das